Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre arte. Eu vou falar disso porque foi uma das disciplinas que eu vi nesse semestre aí do meu curso. Não só o que eu entendi na disciplina, mas do que eu já tinha entendido antes, lendo os livros, porque obviamente isso aí você acaba vendo por outras fontes, por outros livros, até o próprio Platão fala muito de arte. Isso aí já tinha visto até antes de fazer o curso lendo o livro, né, da República, por exemplo. Então vou juntar tudo isso, fazer o bem bolado aqui, para que a gente possa entender um pouco desse conceito em termos de estética e filosofia. Tá? Obviamente você tem uma infinidade de assuntos que você pode tratar com essa matéria, mas eu vou colocar aqui apenas um pedacinho, alguns conceitos relativos ao tema, tá ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui da arte, civilização e da imortalidade, que tem tudo a ver com arte, a gente vai entender isso um pouquinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitos foram os filósofos que se debruçaram em vista de pensar a arte e a estética, tanto no que se refere a conceituá-la, quanto no que tange a sua prática no mundo. Então, inicialmente, a gente poderia pensar a arte como uma expressão do homem. Tá? Esse homem que, diante de tantas incertezas, imbuído aí da própria razão e da consciência que eu falo de que ele nasceu e que ele vai morrer, consciência da vida, consciência da morte, ele acaba por procurar significar a vida em tudo que ocorre, e a significância é obviamente muito mais naquilo que deve ocorrer depois da sua morte. Mas ele não tem essa certeza, vamos colocar aqui como homem primitivo. Então ele precisa trazer essa significação porque ele está vendo e compreendendo boa parte das coisas do mundo. Ele compreende, tem consciência de que ele está aqui, mas não sabe por quê. Não são poucos, né, os autores, principalmente na modernidade, que exploraram esse pressuposto. Claro que além da estética, muitos outros campos também foram explorados nesse quesito. Religião, a própria filosofia, a poética, mas claro que a poética também tem arte, né? Poética, a pintura, tudo isso é arte. A gente vê nas pinturas campestres, quando você pega, por exemplo, essa coisa do homem primitivo que pinta desenhos na caverna. Bom, aí você tem, em termos gerais, a arte expressa, o homem querendo se exprimir porque ele tem consciência. Então a arte, ela não está só vinculada à filosofia, só vinculada à religião, mas também está lá dentro de todas essas formas de ver o mundo. Platão, por exemplo, pensava a arte na unidade da sua própria filosofia, como sendo uma espécie de simulacro, que aí seria uma cópia da cópia, considerando, obviamente, que o mundo tangível, quer dizer, o mundo que nós conhecemos, ele, por assim dizer, teria sido obra de um artífice eterno. A gente pode colocar aí como um demiurgo que produz conforme a observação do mundo das formas. Vocês sabem disso, porque eu já falei aqui em outro vídeo sobre Platão mesmo, a respeito dessa questão aí. Se você não assistiu ainda e quiser se aprofundar, só buscar no meu canal um vídeo sobre Platão, eu explico mais detalhadamente sobre isso. Então, arte para Platão, simplificando a coisa, cópia da cópia, porque o artífice copia aquilo que já é cópia, porque para Platão, o mundo que nós estamos vivendo é obra de um demiurgo. Ele criou esse mundo com base em um mundo em plenitude, né? Que é o mundo das formas. O Aristóteles, que é, de certa forma, um discípulo de Platão, ele pensa a arte de uma outra perspectiva. Ele já tenta sair desse conceito. Então, para ele, não era meramente um simulacro, mas produzir arte também tinha, de certa maneira, ali um telos, uma intencionalidade. E aqui a gente percebe que mesmo na filosofia clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, não havia um consenso do que a arte de fato representava para o homem em termos filosóficos, né? No decorrer de toda a história, desde a filosofia helenista, que aí é depois de Platão e Aristóteles, com a chegada de Alexandre o Grande, você tem aquela modificação, não tem mais polis, agora é império, tudo muda, né, de alguma maneira ali, até mesmo a filosofia. Então, dos helenistas até os medievais, renascentistas, tantos movimentos artísticos que ocorreram posteriormente,
e tantos outros, né, movimentos modernos, demonstraram, e os antigos também, demonstraram um caráter profundamente arraigado na cultura e numa determinada época. Porque se você for ver a arte medieval, ela é diferente da arte do renascentista, tem algumas poucas diferenças ali. Os movimentos artísticos da arte moderna, por exemplo, impressionista, é completamente diferente da arte anterior a esse movimento. Então, tudo isso vai se modificando e nos faz perguntar se a arte não segue a prescrição do seu próprio tempo, né, de certa maneira, ou se é a própria arte que também modifica o tempo de forma revolucionária. Ela é um efeito colateral ou ela provoca o efeito? É uma questão aí que é bom a gente pensar também em estética, uma questão interessante. Como diria o próprio Heidegger, né, a questão da techné, que é a arte, possui um elemento que ele se expressa de diversas maneiras. O Heidegger vai buscar isso na Aletheia, e quando se fala de tempo, a gente acaba se remetendo ao Heidegger, porque o Heidegger é aquele cara que escreveu o livro Ser e o Tempo é determinante para o ser é determinante para o tempo. O ser só é no tempo, ele não pode ser de outra maneira. Então a techné, a aletheia, né, que se manifesta, quer dizer, o ser. Essa coisa do ser, para algumas pessoas que não estão familiarizadas com a filosofia, é muito difícil de entender, mas vamos colocar aqui como essência das coisas, né? O que é a essência? Quer dizer, a essência para Platão é uma das formas. Em Aristóteles, cada coisa tem a sua própria essência. Mas o que é a essência efetivamente? A essência, o ser das coisas. Para Heidegger, o ser seria determinado de maneiras distintas em cada época. Tá? Tanto que ele vai chegar ao ponto de dizer o ser nem é Deus, porque Deus se manifesta na Idade Média. O ser na Idade Média é Deus, mas o ser na filosofia clássica não era outra coisa, quer dizer, nos pré-socráticos era outra coisa. Na filosofia clássica, a ontologia se vincula à teologia, e aí o ser passa a ser uma entidade, e na Idade Média passa a ser o próprio Deus, uma personalidade. Só que depois ele vai modificando de novo. Quer dizer, essa é a visão do Heidegger, que eu discordo muita coisa do Heidegger, tem algumas lacunas que eu pretendo inclusive fazer outros vídeos aí para tentar explicar por que eu discordo de algumas coisas do Heidegger, mas nesse ponto de destacar que a techné, ela necessariamente se manifesta de várias formas e, portanto, traz o novo, isso é interessante, porque aí a arte não é mais um simulacro, agora a arte significa trazer algo novo para o mundo. Não tem aquela frase de Salomão? Nada há de novo debaixo do sol. Heidegger contesta isso. E a arte moderna também, porque a arte para eles não é simulacro, a arte se manifesta como algo novo. E eu vou explicar isso de uma maneira mais clara quando falar um pouquinho do Merleau-Ponty, que segue essa prescrição do existencialismo e que segue, portanto, a prescrição de uma arte moderna que é muito diferente da arte medieval, por exemplo. Né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma outra questão interessante para falar aqui. No que se refere à pintura, o descobrimento de novas técnicas, aí a gente volta um pouco para trás, né? Esse descobrimento de novas técnicas acabou trazendo mais riqueza de detalhes e uma maior exploração dos métodos empregados. Tá? Então, questão de você descobrir a tecnologia da tinta a óleo, né? Quer dizer, é uma tinta que demora a secar, então você consegue trabalhar com ela com mais facilidade. Eu, inclusive, tenho alguns quadros aqui. Teve uma época aí na minha vida que eu me meti a ser artista e fiz alguns quadros. Eu tenho, inclusive, um quadro aqui em casa do Wolverine. Lamentável, né? O cara falando de arte e faz um quadro do Wolverine. Enfim, sempre gostei muito de quadrinho. Vou fazer. Eu gostei de uma figurinha aqui, né? Uma imagem que eu peguei na internet. Vou fazer um quadro. Aí fiz o quadro ali com tinta a óleo. Acabei misturando um pouco com tinta acrílica e ficou um negócio bem bolado. Depois eu posso até colocar aqui no vídeo, talvez eu coloque, não sei. Fiz outros quadros também, cheguei a vender alguns, mas nada vinculado a movimentos artísticos. Sabe, é uma coisa totalmente à parte da minha própria subjetividade. Do jeito que dá para fazer, foi fazer. Então, não sou um grande expert, não sou um pintor, sempre gostei de desenhar, mas só para demonstrar que também eu tentei usar ali a tecnologia da tinta óleo. Quando isso apareceu, se tornou algo muito interessante. E quando a questão da técnica, né, de você traçar uma linha e achar o ponto de fuga, as técnicas para você fazer desenho, o estudo da anatomia que ocorre com... O próprio Leonardo da Vinci tinha vários
livros onde ele demonstra um estudo profundo de anatomia para entender como que ele deveria fazer o quadro da maneira mais realista, a representação mais realista possível. Então, o profissionalismo dessas obras ganhou um patamar altíssimo na época do próprio Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores, né, pintores aí da sua época. E para você lembrar dos grandes pintores, é só lembrar das tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, Leonardo, qualquer outro mesmo, Rafael, enfim. Então ali você já entende que merda é isso, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, como foi dito anteriormente, a arte sendo expressão do homem, inevitavelmente ela segue seu legado, segue a sua época, ainda que com a pretensão de se tornar imortal. Mas que pretensão é essa de se tornar imortal? É porque a arte, quando ela é feita, ela tem a incumbência de ser algo que seja maior do que o seu próprio tempo, que permaneça. Quer dizer, o homem vai morrer, o homem vai passar, mas a arte dele, quer dizer, aquilo que ele expressou em um quadro ou em uma poesia, enfim, aquilo vai permanecer para outras gerações. E ele coloca então o seu desejo de imortalidade, novamente se remetendo ali ao livro de Salomão, né, que nesse caso seria o livro de Eclesiastes, que o desejo da eternidade está no coração do homem. E esse desejo também é expresso na arte, porque ele tem consciência da mortalidade dele. Tá entendendo? Tudo isso tem a ver com o fato dele fazer uma obra que permaneça. Isso vai desde da questão da arquitetura, da questão de se fazer grandes monumentos, não só monumentos em termos de a produção de esculturas, mas também algo que se refere à criação de grandes projetos de engenharia, né, as pirâmides do Egito, Torre Eiffel, enfim, tudo que se refere a alguma grandeza que o homem quer deixar como legado para outras gerações. Quem trata muito disso é a Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt, já no primeiro capítulo da Condição Humana, ela vai falar muito disso. Ela foi uma pensadora, para quem não conhece, uma pensadora do século XX, que de certo modo era discípula do Heidegger, e é discípula assim, daquele jeito, né? Porque o Heidegger chegou a literalmente pegar a Hannah Arendt. Se eu não me engano, o cara era até casado na época, mas isso não, essas questões pessoais e íntimas eu só estou falando só para zoar mesmo, não tenho nada com isso. Agora o fato é que de fato aconteceu, né? E a Hannah Arendt não era muito feia quando ela era jovem e tal. Mas ela, obviamente, não se baseou apenas na filosofia do Heidegger, ela também tem toda uma bagagem de outras filosofias. Se eu não me engano, ela chegou a se envolver, né, com a escola de Frankfurt, mas o seu legado é independente da escola de Frankfurt. Tá? Ela tem um pensamento muito complexo que é bem interessante. Eu, inclusive, tenho esse livro aqui baixado na internet, Ler a Condição Humana. Faz bem, cara, para a questão também do totalitarismo, do nazismo, que ela trata bastante. O ponto de vista dela contra o marxismo também é bem interessante. Vale a pena ler as obras da Hannah Arendt. No caso da estética, no caso da arte, ela vai falar muito sobre isso, como eu disse neste livro, Condição Humana. Na urgência, tá, de entender a complexidade dos acontecimentos atuais, como eu disse, aí a questão, isso aí já está no totalitarismo, mas na Condição Humana ela dá umas pinceladas também. Pinceladas não em termos literais, ela não era artista. Tá? Por exemplo, ela fala muito da questão do genocídio, das guerras, enfim. E dos regimes cruéis, né, que puseram em dúvida até a validade da moral do próprio homem, porque o homem se mostrou, no século XX, ser totalmente genocida, né, ter um instinto genocida, na medida que tenha o poder nas mãos. E o poder que o homem tinha nas mãos no século XX extrapola tudo que ele teve em séculos anteriores, por causa da tecnologia, da revolução industrial, da revolução científica, né, em termos de ciências matemáticas, da física, da descoberta do poder nuclear. Né, tudo isso fez com que o homem demonstrasse, né, com todo esse poder, um instinto assassino, um instinto genocida. E ela fala muito disso. E ela pensa a arte na perspectiva dos primórdios da humanidade, né? Não só no que se refere a esse período tão assombrado, né, que é na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a questão colocada a ela era o porquê de produzirmos arte. Esse é um ponto assim
difícil, né? Por que produzir arte? E a sua resposta inevitável foi a seguinte: o homem sempre está em busca da eternidade. Isso aí está explícito no capítulo 1 do livro dela e no decorrer do livro. O homem tem o desejo da eternidade. Mas como ele, segundo ela, é incapaz de alcançá-la, numa perspectiva obviamente imanente, ela não está tratando de teologia aqui, mas de forma, no ponto de vista imanente, o homem não tem como ter a eternidade aqui na Terra. Possível. É a condição biológica dele. E aí ele precisa criar um artifício. Tá? E esse artifício aí tem muito vínculo com a cultura, com a arte. A cultura mesmo é manifestação perene de tal, a gente pode colocar aqui um deslocamento, né, existencial, porque na medida que a gente cultiva, nós também preservamos. E daí vem o termo cultura, né? Cultura significa cultivar algo que permaneça para a próxima, e que cresça, né? E permaneça para a próxima geração. Então cultura é cultivar. O mundo ocidental, ele é feito com base nessas três prerrogativas aí, amigos. Se você não sabe, religião, política, arte, poesia, enfim. Cultura ocidental, basicamente, é os três pilares que geralmente o Papa costuma sempre dizer, né? Direito romano, religião cristã, filosofia clássica. Isso é a formação da nossa cultura, tá? Obviamente que essas coisas não são inefáveis. Não há o que a gente chamaria de infalibilidade, mas são coisas que permaneceram tendo a prova do tempo e o nivelamento também do próprio tempo. Então, isso é fundamental. Lutar contra a cultura e destruir aquilo que foi construído não é simplesmente você lutar com uma ideologia nova lutando com uma ideologia velha. É, na verdade, você lutar com algo que foi forjado no tempo. E o que for forjado no tempo sempre será superior a algo que está sendo forjado de uma maneira inóspita, que se diz ser novo. Isso não significa, no entanto, voltando lá para Heidegger, que você deva ser contra aquilo que é novo. A Hannah Arendt também vai tratar dessa coisa do novo, que ela vai dizer que o novo é a natalidade, quer dizer, natalidade, ou seja, as pessoas que vão nascer, que essas pessoas precisam ter uma educação aprimorada. E o novo disso aí é também fundamental para se manter, inclusive, aquilo que está fincado na tradição. Então, para que o novo surja, é necessário que a tradição exista. Se você acaba com a tradição e há um rompimento drástico nisso, como os revolucionários do proletariado, por exemplo, tem tantos outros aí, Hitler também era um revolucionário de um outro estirpe, mas eles querem um rompimento efetivo. E fazer esse rompimento em vista de gerar um poder humano que deixa de ser orgânico e passa a ser mecânico, como era o marxismo e o nazismo, aí você perde muito. Isso aí também está na questão que ela trabalha do totalitarismo, né? Que ela é totalmente contra, justamente porque eles esquecem o elemento da organicidade da coisa e se voltam para o mecanicismo, para uma engenharia social assombrosa e que a gente já viu que não funciona, porque na verdade ela só serve para destruir pessoas em vista de um suposto futuro melhor. Bom, em termos de cultivar e de cultura, é daí que se cria um mundo que a Hannah Arendt vai chamar de mundo artificial. Esse mundo, ele proporciona significado e herança para as novas gerações. E nesse ponto de vista, esse modo de ver da Hannah Arendt, nos coloca três conceitos fundamentais. E esses três conceitos são, primeiro, labor, segundo, obra, terceiro, ação. A gente vai colocar aqui labor, porque há uma confusão nas terminologias, né? Alguns livros colocam labor como trabalho, outros colocam trabalho como obra, mas vamos dividir dessa maneira. Labor é trabalho, então vou usar o termo labor. Obra seria fabricação, então vou usar obra porque é mais abrangente do que fabricação, e muitos especialistas na Hannah Arendt preferem utilizar o termo obra. E ação, tá? Labor, obra e fabricação similares, e ação. O labor nada mais é do que a busca pela sobrevivência e a preservação da espécie. Então, o homem busca sobreviver e busca preservar a sua espécie. E isso não é muito diferente dos animais. Os animais também buscam sobreviver e buscam preservar a sua espécie. Pelo menos em essência, claro, né, se nós desconsiderarmos, claro, o quesito de desenvolvimento dessas espécies.
Tem um leão lá que ó, esse aqui não é meu filhote, então vou matar e pegar a leoa pra mim. Pra ela, sim, criar os meus filhotes. Tá? Então vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. Esse instinto animal, ele se vincula à preservação da espécie e à sobrevivência. Isso é fato, até biológico. No que se refere à obra, a Hannah Arendt vai dizer que existem obras que perecem pelo uso. É a questão da fabricação de obras que perecem pelo uso e pelo desgaste. E aí está a diferença entre uma obra qualquer, quer dizer, uma construção qualquer que o homem faça, por contingência, por necessidade de se criar algo efetivamente relativo ao uso, quer dizer, relativo à necessidade, relativo ao mundo pragmático, e aquilo que é uma obra que está fundamentada na própria civilização e que é preservada não para o privado, mas para o público. Ou seja, ela não tem uma utilidade efetiva. Um quadro da Mona Lisa, qual a utilidade que ele tem? Mesmo que eu tivesse esse quadro aqui em casa, bom, ele está lá, ele vale muito dinheiro, mas não tem uma utilidade efetiva, a não ser aquela que se refere à contemplação, saca? Então, aquele quadro, as obras de arte, elas servem para nós como algo que nos lembra da nossa própria história, que aí já vai entrar na questão da ação, vocês vão entender. Então, essa arte, ela se refere à contemplação e à preservação da imortalidade, e isso é transcender a vida biológica, é transcender a vida animal. Por isso que essa arte, que é necessária porque é fabricação, ela é efetivamente aquilo que é uma marca do homem na sua própria história, da sua época, do seu lugar. É basicamente, a gente pode colocar aqui como um símbolo que supera o próprio tempo. Já a ação não necessita de matéria, tá? Ela é, na verdade, o que a gente pode colocar aqui como uma espécie de pluralismo. E refere-se a uma dinâmica das relações humanas, porque elas são os pensamentos, as histórias, tudo aquilo que molda a grande história do homem. Então a ação, ela não é labor, ela não é fabricação, ela não é obra, mas é uma espécie de, vamos colocar aqui, tradição oral, pode ser a história do próprio homem, né? Isso é a ação humana, que não depende de nada a não ser o próprio homem. Ou seja, a ação não é obra para se expressar e se manter. A ação é aquilo que os homens fazem independente de qualquer mecanicidade, independente de qualquer engenharia. E por isso mesmo que a Hannah Arendt vai dizer que o marxismo não funciona. Porque o marxismo, ele é labor, ele é fabricação, mas ele não é o que a gente pode colocar aqui como ação. Porque a ação é a história do homem, a história do homem não está nas mãos do próprio homem, a história do homem é espontânea. A arte é espontânea também. Então, se você tira o aspecto da espontaneidade em vista da mecanicidade, como eu já falei, em vista de fazer um controle total de todas as coisas, você perde o aspecto principal da sua própria espécie, que transcende o mundo animal, que é a espontaneidade daqueles que simplesmente pela sua convivência vão formando toda uma história, havendo sínteses dinâmicas interpessoais e tudo aquilo que vai contornando uma determinada época e fazendo com que ela seja alguma coisa que não está nas mãos do homem. A ação, portanto, para Hannah Arendt não está nas mãos do homem, e logo o marxismo é fracassado, o nazismo é fracassado, porque é engenharia, é mecanicidade. E uma outra coisa é que a ação depende da obra para expressar-se e manter-se, e a obra depende do labor para ser produzida e mantida. Então você vê que ela coloca aqui labor, obra, fabricação e ação. E se a gente fizer um retrocesso, a gente vai ver que a ação depende da fabricação, da obra, e a obra depende do labor. Então a ação humana vai necessariamente gerar, ela é o fundamento do homem, e ela vai gerar a obra, vai gerar o que a gente chama de fabricação. E essa fabricação tem um caráter pragmático e tem um caráter contemplativo. A diferença do que você usa no dia a dia para a arte em si mesma. A arte é aquilo que serve para um símbolo da história do próprio homem, da ação do próprio homem. E o labor é necessário porque o homem precisa sobreviver, precisa trabalhar, precisa manusear. Ok? Tudo isso bem conectado ao aspecto de todo o conjunto, né, da obra da Hannah Arendt, como a questão que eu tinha falado da questão da educação, né?
que perante a natalidade preserva o mundo artificial criado para dar descanso e conforto ao homem. Mas, como eu disse, esse mundo artificial, ele tem essa perspectiva, buscar a eternidade como um artifício. A questão da fabricação, a questão do labor, muito mais da obra propriamente, é um artifício, mas a ação em si mesma é totalmente espontânea, independente do homem. Tá? E terminando, nós não podemos fechar a porta para o novo, mas considerar que toda a história da arte, claro, levando em consideração todas as lacunas que ficaram aqui, porque um vídeo de poucos minutos aqui, de mais ou menos 30 minutos, não dá para falar de toda a história da arte. Tem muita coisa que eu deixei de falar aqui, claro, mas enfim. De certa forma, o que eu quis colocar é que a arte é a manifestação existencial da passagem do homem na Terra, e desconsiderar a arte é inevitavelmente um desserviço à civilização. Um grande abraço e até próximos vídeos.